Quadro Histórias de Vida. Hoje eu vou contar o testemunho do Francisco, que tem ali embaixo a descrição, onde que vocês podem entrar no YouTube e vocês verem a ministração do pastor Luiz Gonçalves. E no meio da ministração, ele tem o testemunho do Francisco, que foi um testemunho que mexeu muito comigo, que tocou muito no meu coração e eu creio que também vai tocar no coração de vocês. O Francisco, ele era casado com a Laura, na onde eles tiveram 2 filhos. Os 2 filhos dele, os filhos deles eram gêmeos, que eram o Adriano e o Adilson. Nisso, eles eram uma família feliz, na onde que eles estavam construindo os sonhos e os projetos deles, só que veio a ter uma fatalidade, na onde que os sogros do Francisco foram até a residência deles e pegaram as crianças para irem até Florianópolis, na praia. Então, no carro estavam os sogros e os 2 filhos. E nisso eles pegaram a estrada e no meio do caminho houve uma fatalidade na onde os 2 filhos do Francisco veio a falecer e os sogros também vieram a falecer. Os 4 que estavam no carro faleceram. Foi um choque muito grande para a esposa dele, na onde ela sofreu muito com a perda dos filhos e dos pais. E ela chegou até Francisco e falou: eu entrego os pontos, eu não quero mais viver. Se você querer viver, tudo bem, mas eu não quero mais viver. E nisso, ela entrou num quadro de depressão muito profunda, na onde ela entregou todos os pontos e na onde ela veio, com a depressão, ela veio a ter vários problemas de saúde. E com isso, após o falecimento dos filhos, com 3 meses após o falecimento dos filhos e dos sogros, a Laura veio também a falecer. Então, foi um momento muito difícil para ele ter perdido os filhos, os sogros e a esposa. E ele acabou entregando os pontos. E como que ele entregou os pontos? Ele acabou entrando numa depressão, que na onde ele acabou querendo escapar, né, da situação, ele veio a usar maconha. E com isso, ele começou a usar bastante maconha, muita droga. E no dia ele estava na sua residência com grupos de amigos. E nisso não tinha papel para poder enrolar a maconha, né? E nisso ele pegou e virou para os amigos e falou: o único papel que eu tenho aqui é a Bíblia. E eles pegou e falou: então pega a Bíblia e rasga pra gente enrolar a maconha e usar. E nisso ele começou a pegar folhas da Bíblia todos os dias com um grupo de amigos e começou a usar drogas usando a folha, né, da Bíblia. Eles usaram tanto, para vocês terem noção, que tem até ali na foto, que se vocês verem o testemunho, que é a primeira foto, que é a do pastor segurando a Bíblia, que é a foto que ele rasgou praticamente toda, só o livro de Apocalipse que tinha poucas folhas rasgadas, porque no livro de Apocalipse praticamente estava intacto. E só que todos os outros livros da Bíblia ele tinha rasgado as folhas para usar. E na outra foto é a foto da Bíblia que o pastor pegou e deu para ele. Aí o pastor pegou e falou: você me dá a Bíblia, que eu quero ver como que ficou, e eu te dou uma Bíblia nova. E no testemunho, que é essa foto daí. E ele, num belo dia, estava lá com os amigos usando muita droga. E ele pegou mais uma folha da Bíblia, enrolou a maconha, e nisso começou a fumar maconha. E ele usou tanto que, de repente, quando ele se viu, a televisão estava ligada
no programa que estava passando o pastor Luiz, e nisso houve um trabalhar muito grande de Deus ali, que é muito assim lindo. O pastor contando, né, que ele conta, né, que ele estava fumando e nisso estava de frente com a televisão e o pastor estava ministrando, e no meio da ministração ele começou a meio que debater, tipo, eu usei muita droga, eu tô doida, esse pastor está falando comigo, porque era Deus já tendo trabalhar ali, né? E ele falou assim, eu tô muito doido, o pastor tá falando comigo, e como que esse pastor sabe o que tá acontecendo? E o pastor ministrando, e a ministração ia direto para ele. Foi na onde que ele pegou, naquele dia, ele falou, eu preciso mudar, essa vida não dá mais para mim. E o pastor, numa cidade que ele foi ministrar, ele acabou conhecendo o Francisco, e o Francisco contou o testemunho, mostrou a Bíblia para ele, falou, olha, pastor, em tal dia eu estava assim, 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 e eu perdi toda a minha família, contou toda a história que eu contei para vocês, e nisso ele acabou aceitando Jesus, e ele segue os caminhos de Deus, né? Se batizou, é uma nova pessoa, onde ele teve que ser discipulado, né? Com estudos bíblicos, né? Com acompanhamento, conseguiu se restabelecer, fortalecer a sua fé e seguir os caminhos de Deus. E eu queria deixar com vocês uma mensagem que está em Filipenses 1, versículo 13. Pois Deus está sempre agindo em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Gente, se vocês puderem, assistam, o testemunho, que tem outros detalhes, mas é um testemunho de vida muito lindo, onde houve transformação. Teve sofrimento, a parte do sofrimento, mas a transformação que Deus fez na vida do Francisco. E que esse vídeo pode ter ajudado alguém. E não perca de assistir, né, o testemunho dele, que é muito lindo. E é uma dica que eu deixo para vocês, tá bom? Fica com Deus. Tchau!